Saudações, amigos rockers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cara, hoje eu vou dar continuidade aí ao vídeo das bandas progressivas. Vocês curtiram aí o primeiro vídeo, né? Então vou dar sequência. Vocês é que direcionam as coisas aí, a programação do canal, né? Então, os primeiros 5 bandas de rock progressivo que eu coloquei foram bandas assim de entrada, né? Que é pra galera começar a ouvir o rock progressivo dos anos 70, que é o período de ouro aí desse estilo musical, né? Um estilo mais rebuscado, com mais complexidade, nem todo mundo gosta, mas também tem uma legião de fãs, né, cara? Talvez seja um dos gêneros mais requisitados aí pelos amantes do rock, né? Então o primeiro vídeo está aí disponível, vocês, quem não viu, confira. Esse aqui são 5 discos intermediários, já é para pessoas iniciadas aí no rock progressivo. Bom, o primeiro disco aí que eu vou mostrar, cara, é um descasso, na minha opinião. Tô falando desse aqui, ó, Triumvirate, e o disco Spartacus, terceiro disco aí dos caras, né? Triumvirate é uma banda alemã, é um trio, né? Um trio muito bacana aí do rock alemão. Esse disco é um disco conceitual com a temática romana, um dos grandes discos aí do rock progressivo da década de 70. E aqui, cara, o gênio da banda é o Jürgen Fritz, né, tecladista. Mas a banda também tem o Helmut Kohlen, voz e violão, baixo, guitarra acústica e elétrica, e o Hans Batley, bateria e percussão, né? Cara, esse disco é muito bom mesmo, né? Um descasso. O Spartacus, melhor dizendo, o Triumvirate gravou 5 discos, além de 69 e 80. E, cara, eles são muito comparados ao Emerson Lake Palmer, né? É a banda eles gostavam de botar um ratinho branco aqui na capa dos discos, né, cara? É bem legal isso, né? O disco anterior deles também é muito bom, o Illusions on a Double Dimple, né? Também tem um ratinho branco aqui na capa, olha lá. Muito bom também, mas eu ainda prefiro o Spartacus, sabe, cara? Acho o Spartacus um disco mais, sei lá, cara, mais inspirado. Eu sei que muita gente vai preferir o Illusions, né, que é o segundo disco dele. Pô, não à toa, né, esse aqui foi o único disco do rock progressivo de um país que não é de origem anglo-saxã, né, a entrar no top 40 aí da Billboard. Um dos poucos, né? Esse disco entrou no top 40 da Billboard e, como eu falei, é uma façanha aí, né? Apesar de que eles cantam em inglês, né? As faixas aqui, cara, são 9 faixas, né? Muito bem delimitadas, mas elas funcionam mais ou menos como uma única faixa, né? É um disco bem conceitual aí, né? Com temática romana, muito bom disco mesmo. Esse aqui é o primeiro que eu trago aí para essa pequena lista de hoje aí dos 5 discos do rock progressivo nível intermediário, né? Pra galera que já curte o estilo aí, né? Que já conhece. Então, primeiro disco aí, o Spartacus. Cara, o segundo disco é uma banda americana. Tô falando aqui do Starcastle, né? Starcastle é uma banda que teve ativa aí entre 69 e 2007. Lançaram muitos discos, né? A banda era um sexteto, né? Tá aqui os caras, ó. Capa linda, né? Linda capa do disco, olha lá. É um castelo aí nas nuvens, né? Olha, o Starcastle, eles sofreram, né, a vida inteira aí com a comparação com o Yes. E não é à toa não, viu, cara? Parece muito mesmo com o Yes, né? A primeira vez que eu ouvi, eu meio que desdenhei, né, deles, né?
Eu digo, pô, cara, é melhor eu estar ouvindo o Yes do que estar ouvindo o Starcastle, né? Já que eles são uma imitação do Yes. Mas, cara, o que é que ocorre, né? Esse disco, que é o disco de estreia deles, lançado em 75, aqui é uma edição da Rock Candy, né? Esse disco é legal, sabe, cara? É um disco bom, as faixas são legais, boas composições. Ele abre com a Lady of the Lake, né? Com uma faixa bem legal. Tem outra faixa aqui que eu gosto muito, que é Stargate. É um bom disco, né, cara? É um bom disco. Lembra muito o Yes, né? Mas o Yes é uma banda assim muito influente aí também, né? Dentro do rock progressivo. E não chega a ser assim um demérito tão ruim que você não possa ouvir a banda, né? Só porque lembra o Yes, né? Ela lembra muito, né? Assim como o Triunvirate também lembra o Emerson Lake and Palmer. É isso, né? As grandes bandas inspiram outras bandas, né? Então esse aqui é o segundo, Starcastle, banda americana. Lançaram muitos discos aí na carreira deles, né? Olha, o próximo disco, cara, que eu vou mostrar aqui, essa banda eu curto pra caramba, eu tenho 3 discos deles. É o Greenslade, né? Greenslade, essa capa aí é meio... não é uma capa muito bonita, mas o disco é bem legal. É a banda do tecladista Dave Greenslade, né? Que tocou no Colosseu. Aqui é o primeiro disco deles, disco de 73. Esse disco tem uma vibe muito legal, né? É um disco que ele tem uma boa vibe, relaxante, muito bem escrito, tocado, descontraído, tem um pouco de jam, tem uma vibe assim meio jam também, mas, cara, o disco é todo calcado aí nos teclados do Greenslade, né? Que vale dizer, né? Um cara que tinha muito bom gosto aí na escolha das notas, né? Então é um disco muito agradável de ouvir, esse disco do Greenslade. Os 2 discos seguintes são bons também, cara, muito bons mesmo. O terceiro, o 4º disco, eu acho um pouco mais fraco. É tanto que eu tive a oportunidade de pegar o 4º disco deles e nunca quis pegar. Mas esse aqui e os outros 2 eu acho são discos bem legais, né? Eu tenho eles aqui. Banda do Dave Greenslade, né? Figuraça aí, grande tecladista, Dave Greenslade, disco lançado aí pela Warner, né? Então é uma banda que eu recomendo, é uma banda muito agradável, cara, um som muito gostoso de ouvir. Não é aquele som meio louco não, né? Um disco mais bem legal mesmo, né? Cara, o próximo disco é uma banda que teve uma passagem muito rápida aí, né? Mas na minha modesta opinião, eles marcaram aí bem o momento deles, né? Gravaram apenas 2 discos. Esse aqui pra mim é disparado o melhor, mas o primeiro disco é muito bom. Esse é o segundo. Eu tô falando do Nidrolog, né? Nidrolog, e o seu disco Lady of the Lake, Lady Lake, melhor dizendo, né? Esse aqui é o segundo disco dos caras, né? Capa massa, né? Capa legal. Até minha gata aqui veio confirmar o que eu tô dizendo, né? Vocês viram aí, né? Então, esse disco aqui é a banda dos irmãos Golden. E o nome da banda, Nidrolog, na verdade é um anagrama do nome dos caras, né? Você pega as letrinhas do nome dos caras e forma Nidrolog, né? Quase que o nome deles de trás para frente, né? Esse disco é fantástico, cara, um disco muito bom. Tem umas influências aqui do folk, né? Do folk, mas com belas melodias. O Stuart Golden é guitarrista, voz, compositor. O Collie Golden também guitarra, voz e compositor. Mas a banda tem muitos elementos aí, tem sax, flautas, né? E o som deles é um som muito rico.
dá para se comparar um pouco, né? Assim, para tomar como referência o Gentle Giant, dá para tomar o Gentle Giant aí como referência, né, do som dos caras, o som que eles faziam, mas eles têm uma influência folk, né? E assim, cara, o lado melódico das músicas é muito marcante, né, nessa banda aqui. Eu acho bem aqui ao fundo, né, do disco. A imagem do CD aqui, ó, Picture Disc, né, que é uma edição da Esoteric Records. Esse é o quarto disco, a quarta banda, né? E fechando aí, cara, fechando com uma banda alemã, né, que eu tenho certeza aí que a galera curte. É uma banda que eu gosto muito. Tô falando aqui do Eloy, né? E pra mim, cara, esse aqui é o melhor disco do Eloy, né? É o Ocean. Entre tantos bons discos aí que o Eloy tem, o Eloy é uma banda que eu costumo dizer assim, que não tem disco ruim, né? O Eloy não tem disco ruim, né, cara? Estão na ativa até hoje, lançando disco, assim, produzindo sempre, né? Sempre com o Frank Bornemann, né? Frank Bornemann é o cara, né, por trás do Eloy. Ele é o dono da banda, é o compositor, é o guitarrista, é o cantor. O Eloy tá na ativa aí desde 69. Esse disco é de 77. Eu consegui pegar todos os discos do Eloy, do primeiro até o debut até o disco de 80, que acho que é o Colors, se eu não me engano. Consegui pegar, fechar esse período aí da banda, né? Tem uns dois aí dos anos 80 que eu gosto muito, que é o Metromania e o outro lá que eu me esqueci agora, cara. Mas eu tenho muitos discos do Eloy, tenho coisas recentes também. Tenho discos dele de 2020 já. Saiu um disco novo deles aí, eu acho que é o ano passado, ou foi esse ano, que eu ainda não ouvi. Mas o Eloy tem muitos discos bons, né? Tem o Down, tem o Float, tem o Silent Cries, The Silent Mighty Cries, né? Que é um descasso, que é posterior a esse aqui. Mas esse foi o primeiro disco dos caras, assim, que eu conheci, né? O primeiro disco que eu vi. Eu lembro que eu peguei esse disco aqui, cara, eu fiz uma viagem lá pro Chile, né? E comprei esse disco lá. Então, foi um disco assim que marcou aí, né? Foi o primeiro disco deles que eu comprei. Era uma banda que eu conhecia assim de MP3, né? De discos emprestados. Esse foi o primeiro disco deles, né? Que eu fui atrás, assim, porque eu já conhecia em MP3, gostava muito. E aí, talvez por isso eu escolha ele, né? Porque, cara, como eu disse, o Eloy não tem disco ruim, né? Na minha opinião, não tem disco ruim o Eloy, cara. Eu ainda não ouvi, até aqueles discos lá dos anos 80, que a galera, tem gente que não gosta, né? Porque são os discos, alguns mais, eles meio que entraram ali na onda da New Wave, né? Começaram a usar sintetizadores, mas eu gosto daqueles discos lá, cara, eu gosto. Eu acho que tem qualidade, na minha opinião, né? Claro que os maiores clássicos deles estão nos anos 70, né? Mas eu curto aquela fase deles dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, mas para indicar um disco deles é esse aqui, Ocean de 77. Então assim eu fecho aqui essa lista, né? Essa lista de 5 bandas e 5 discos de rock progressivo dos anos 70, que eu considero aí uma lista intermediária, diferente da primeira, que tinha Genesis, tinha Yes, tinha Emerson Lake Palmer. Aqui eu já boto bandas mais, né, um pouco mais para entendidos, né. E gostaria que vocês deixassem aí, né, os comentários, o que é que vocês acharam aí desses discos, se vocês conhecem essas bandas que eu trouxe aqui, que bandas vocês acham aí que a gente poderia trazer no próximo vídeo. Tem uma série de bandas aí, né, cara, mais nessa linha aí de um pouco mais intermediária, como Vandergraaf, Generator, né? Isso sem contar
bandas bem obscuras mesmo, né? Tem um monte aí, né? Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aí seu comentário, seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo aí. Valeu!